Então, só para ver se não foi nada em vão que foi falado na segunda-feira. Se vocês lembrarem, a gente havia parado nesse slide e que a gente estava discutindo as propriedades elétricas do coração, não é? Se a gente pegar o coração, tem 4 cavidades, né? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. E existia uma região localizada no átrio direito, na porção superior do átrio direito, onde essa região apresentava células especializadas com uma propriedade intrínseca, onde essas células eram capazes de se autodespolarizar e gerar uma atividade elétrica, e essa atividade elétrica era o potencial de ação gerado ritmicamente no coração, né? E essa região era chamada de nodo sinoatrial, né? Como que era a característica desse potencial de ação? Era um pouco diferente, né? Se vocês olharem aqui, em verde, no slide, tinha essa característica desse potencial de ação, em que ele tinha um período inicial, que era um período de despolarização lenta, ou seja, essas células iam se despolarizando lentamente, em constante atividade, onde nessa região, chamado de período, então, pré-potencial, porque é antes do potencial, nós tínhamos, então, um canal, né, chamado de HCN, que envolve, então, correntes chamadas IF, que envolvia, então, o trânsito de íon sódio, de íon potássio e íon sódio ao longo da membrana do meu nodo sinoatrial, tá? Até o ponto, ou seja, os íons transitando ao longo da membrana, isso fazia com que a célula, então, fosse se despolarizando lentamente até atingir um determinado limiar dessa célula, que promovia nesse ponto a abertura, então, de canais, não é? Nessa fase aqui. De canais de cálcio, não é? Então a célula vai se despolarizando lentamente, porque vem transitando sódio e potássio ao longo da membrana, mas já no final dessa fase do período pré-potencial, o fato da membrana estar se despolarizando, esse é o estímulo para promover a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. Eu estou variando voltagem. A partir de um determinado momento, esses canais se abrem, entra muito mais cálcio dentro dessa célula do nodo sinoatrial e eu tenho o potencial de ação sendo gerado, tá? E aí, obviamente, existe uma cinética para a funcionalidade desse canal de cálcio. Quando esse canal se inativa, a célula se repolariza. E aí, nessa repolarização, nós temos os canais de potássio transientes de efluxo, certo? Então, era mais ou menos isso que acontecia com o potencial. E aí o que acontece? Bom, então essas células especializadas com essa característica específica gera uma atividade elétrica, e essa atividade elétrica tem que ser transmitida para quem? Para as outras células cardíacas, para os chamados miócitos cardíacos. E aí existe um trajeto por onde esse potencial tem que ser percorrido. Então é o nodo sinoatrial, daí nós temos as vias chamadas internodais, depois ele vai para o nodo átrio-ventricular, e aí nessa região do nodo átrio-ventricular é uma região que apresenta baixa quantidade de discos intercalares,
o que dificulta a passagem, portanto, do potencial de ação do átrio para o ventrículo, isso é fisiológico, e o potencial de ação depois vai ser passado para o septo ventricular, no chamado feixe de Rhys, e depois se distribui nas paredes laterais, nas chamadas fibras de Purkinje. Ok? Bom, então, com isso a gente terminou a aula passada discutindo esses mecanismos. Ok? Bom, mas nós discutimos uma propriedade importante aqui do coração, chamada, então, de automatismo cardíaco. Não é? E aí eu mostrei para vocês alguns vídeos que demonstram esse automatismo cardíaco, como as células são capazes de se autodespolarizar, gerar atividade elétrica e transmitir isso para os chamados miócitos cardíacos, ou então para as chamadas células de trabalho cardíaco, que, quando estimuladas, geram uma resposta mecânica, e essa resposta mecânica é a contração, que era o que vocês estavam vendo nos vídeos. Bom, mas uma célula cardíaca que desenvolve uma resposta mecânica, quando estimulada, ela tem que ter uma diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno dela. Tá? Ela apresenta uma característica diferente da célula especializada do coração, chamada de nódo sinoatrial. Bom, como que é, então, toda célula do organismo são chamadas de... apresentam características de excitabilidade. Isso significa o quê? Que apresentam uma diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno, e quando estimuladas geram uma resposta também. O que difere dessas células, que não deixam de ser células excitáveis, porque geram uma atividade elétrica, mas não são capazes de gerar uma resposta quando estimuladas. Tá? Isso é válido para células musculares esqueléticas, não é? Quando chega um potencial de ação no músculo estriado esquelético, essa atividade elétrica gera uma resposta mecânica que é a contração. Tá? Qual é o estímulo que vai fazer que uma célula cardíaca do músculo estriado cardíaco desenvolva uma resposta de contração? Bom, o estímulo são os potenciais elétricos do nódo sinoatrial. Tá? Então, quando eu tenho um potencial do nódo sinoatrial, que ele vai se despolarizando lentamente, atingiu o limiar, ele gerou o potencial de ação, ele gerou uma atividade elétrica, porque ele despolarizou. Como todas as células do coração estão interligadas pelos discos intercalares, essa região do nódo sinoatrial transmite esse potencial para as células dos miócitos cardíacos, sejam eles atriais ou ventriculares. Tá? Então, quando esse potencial foi gerado, esse é o estímulo para que uma célula minha, que apresenta uma diferença de potencial elétrico entre o meio interno e o meio externo, porque é uma célula excitável, possa despolarizar. Quando essa informação elétrica do nódo sinoatrial atinge uma célula de trabalho do coração, ela vai desenvolver uma resposta elétrica, que é um potencial de ação. E esse potencial de ação nessa célula de trabalho cardíaco vai desenvolver uma resposta mecânica, que é a contração. É claro isso? Para todo mundo ou não? Sim ou não? Ou vocês têm medo de falar? Professor, Oi. então aquele primeiro desenho que você fez é só do nódo sinoatrial? Isso. Do potencial do nódo. Do potencial do nódo E sinoatrial. esse segundo seria dos miócitos? Sim, dos miócitos. Certo? Eu vou explicar para vocês as propriedades iônicas desse potencial de ação. Mas no momento o que eu quero que vocês entendam, que algumas células do coração, do nódo sinoatrial principalmente, geram atividade elétrica. Ok? Como elas geram? Porque ela tem uma propriedade intrínseca. Então, elas intrinsecamente conseguem gerar uma atividade elétrica. Como isso? Porque eu tenho canais diferenciados que estão em constante atividade. Portanto,
existe um trânsito de íons ao longo da membrana dessas células do nódulo sinoatrial. Certo? Quando essa célula despolariza, essa atividade elétrica é transmitida para os miócitos, certo? Que estão lá em repouso. Quando essa atividade elétrica chega nos miócitos, o que acontece? Ela despolariza, porque atingiu o limiar, despolarizou essa célula. Tá? Que é o que vocês exatamente estão vendo nessa figura. Em verde, eu não sei se eu já perguntei isso, se existe algum daltônico aqui. Não tem, já perguntei. Porque um ano eu estava dando aula e eu falava de bolinha azul, bolinha vermelha, sem apontar onde está. E aí a pessoa levantou a mão e falou, eu não sei o que é vermelho e o que é azul. Então eu sempre pergunto. Então não tem ninguém. Enfim, essa atividade elétrica em verde aqui, certo? Isso é exatamente o potencial de ação do nódulo sinoatrial. E em vermelho está o potencial de ação de um miócito cardíaco, que pode ser atrial ou ventricular. Percebam que ela está em constante atividade. Quando atingiu o limiar, ela gerou o potencial de ação. É nesse ponto que gerou o potencial de ação, é o estímulo para que o miócito saia da sua posição de repouso e possa despolarizar. Certo? Tudo bem até aí? Bom, mas tem uma característica diferente esse potencial de ação quando comparado, que vocês já viram com o Donato, com o Vinícius, de neurônio ou de músculo estriado, que seria esses potenciais em azul ou em verde. Visivelmente, a primeira característica que chama a atenção é o tempo de duração desse potencial de ação. Não é? Se nós olharmos aqui a duração desse potencial do neurônio em azul ou em verde do músculo, é em torno de 2 a menos de 10 milissegundos. Tá? Entre 2 e 4 milissegundos tem a duração total do potencial de ação. E se nós olharmos a duração do potencial de ação de uma célula do miócito cardíaco, independente se é atrial ou ventricular, bom, mas é uma célula que gera uma resposta mecânica. Percebam vocês que nós temos praticamente 200 milissegundos, 10 vezes mais a duração do potencial de ação. Alguma coisa acontece nessas células que faz com que o potencial tenha essa duração. E aí vocês têm que se perguntar, será que isso é importante? Ter essa duração desse potencial de ação mais prolongada? Quando comparada com o neurônio, com o músculo? Será que era necessário ter uma duração muito prolongada do potencial de ação? Porque o que significa essa figura? Veja, a célula está em repouso, certo? Chegou uma atividade elétrica vindo de uma célula do nódulo sinoatrial, essa célula saiu do potencial de repouso dela. E ela despolarizou. Despolarizou. E aí ela vai tender a repolarizar. Veja, igual as outras células. Mas alguma coisa acontece que a célula permanece despolarizada durante um certo período de tempo, até ela se repolarizar novamente.